versículo base para essa noite. Diga comigo assim: justiça. Fala assim: Deus não faz nada sem fazer justiça. Fala aí. Então vamos supor assim, né? O homem pecou. E a Bíblia fala, Deus falou assim: o dia que você pecar, certamente você morrerá. Então a Bíblia fala assim, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. O Senhor Deus, ele não tolera, ele não suporta o pecado. E aí a Bíblia fala assim que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Porém o amor de Deus, ele é tão grande que Deus, ele resolveu, por causa do teu grande amor, ele resolveu salvar o homem. Deus resolveu vir de resgate ao ser humano. E como que Deus poderia vir ao resgate do ser humano, não fazendo justiça, sendo que ele é justo? Então o seu grande amor levou Deus a ter uma atitude para que ele pudesse fazer justiça. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então agora funciona assim, olha bem, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus agora na terra são os salvos. Por quê? Porque Jesus, ele sofreu injustiça. Então, o que Jesus sofreu injustiça? Porque nele não havia pecado. Se não havia pecado, como é que ele ia pagar pelos seus pecados? Sendo que ele não tinha pecado. Então nós temos que compreender isso. Quando Deus, ele fala algo, as coisas de Deus viram lei. Então a Bíblia, ela é bem clara, que Deus não suporta o pecado, e que todos nós pecamos, todos estamos separados de Deus, e agora Deus tem que resolver esse problema. Vamos supor que Deus, na sua infinita justiça, nós pudéssemos explicar assim: existe uma sentença para o pecador. Então o Senhor Deus, ele é o juiz de todas as coisas. E de repente, alguém, o seu filho, alguém que ele ama muito, cometeu um crime, e Deus é o juiz, o pai é o juiz. Aquele juiz, esse pai, sendo justo, um filho aparece ali, com culpado. E aí vem a sentença, pena de morte. Como é que resolve isso? O pai julgando o filho, sendo justo, ele pode inocentar o filho culpado? Então vamos supor, que você está na presença do juiz e o juiz é teu pai. E você cometeu um crime. E está provado. E a sentença é a morte eterna. Aí o que acontece? Você vai dar a sentença? Culpado. Então a Bíblia fala assim que todos pecaram, todos. O homem, quando Adão pecou, preste bem atenção, o pecado de Deus não vai no ato do pecado. O pecado nosso, ele vem da natureza. Quando nós pecamos, é apenas a manifestação espiritual da situação de pecado que nós já temos na nossa natureza. Então, por isso, o homem está condenado à morte. Ele não tem como ele ficar querendo fazer coisas boas para poder pagar pelos seus pecados, porque o pecado é natureza. E só existe uma maneira, tem que morrer. Tem que morrer, senão não paga. Só que, se o homem morrer, não tem como ele ressuscitar. Ele vai morrer, vai ressuscitar sim, mas para ir para o inferno, não tem como livrar. Então o que esse juiz fez? Ele deu a sentença, mas aí ele ama tanto o filho, que ele fala assim: filho, eu não pude te inocentar, mas eu vou fazer um negócio com você.
você agora vai passar a viver a minha vida de justiça, de santidade, e eu sofro a sentença de morte tua. Foi mais ou menos isso que Deus fez. O Senhor Deus, Ele foi o nosso substituto. Então, olha bem, quando Jesus, Ele veio ao mundo, você pode falar assim, não, mas Jesus é o Filho de Deus? Sim, Ele é o Filho de Deus, mas Ele também é Deus. Junto com o Pai, Ele é um só Deus. E a Bíblia diz lá em João, né, que no princípio Ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele, e por meio dEle foram feitas todas as coisas. Jesus é o juiz dos juízes, o advogado dos advogados, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e a Bíblia diz que toda a plenitude de Deus habita nele. Colossenses, capítulo 2, pois em Cristo como ser humano está presente toda a natureza de Deus, e por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Por estarem unidos com Cristo, vocês foram circuncidados, não com a circuncisão que é feita no corpo, mas com a circuncisão que é feita por Cristo, pela qual somos libertados do poder da natureza pecaminosa. Vamos lá. Pois quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo, e no batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Cristo. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos, por causa dos seus pecados, e porque não eram judeus, né? E não tinham a lei, mas agora Deus ressuscitou junto com Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. Vamos lá. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando ela numa cruz. Fala aí, pregando ela numa cruz. Fala. E foi na cruz que Cristo livrou do poder dos governos, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Bom, aqui está dizendo assim, ó, o que aconteceu? Quando Jesus ele pegou e tomou o nosso lugar, o que aconteceu? Ele livrou nós da sentença. Ali ele estava pagando toda a sentença pelos nossos pecados. Põe para mim, filho, em 1 Pedro 2, 24. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que nós morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos deles, vocês foram curados. O Senhor nos deu tudo o que possuía. Somos herdeiros das riquezas de Deus, junto com Cristo. Romanos 8,17. Nós somos seus filhos, e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Bom, vou resumir aqui. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e assumimos o senhorio de Jesus, a nossa vida passa a ser dele. Digam comigo, passa a ser dele. Aí o que acontece? A nossa vida, Jesus não foi castigado injustamente. Então como é que Deus vai vingar a injustiça que fizeram em Jesus? Quando nós obedecemos a Jesus, Deus começa a trazer as bênçãos que Jesus tem direito. Ele tomou sobre si as nossas dores.
pelas suas pisaduras foste sarado. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que Deus quer que nós façamos é o quê? É que nós pegamos, desfrutamos daquilo que Jesus pagou lá na cruz e começamos a ter aquilo que é direito de Jesus por Ele ter sido fiel, obediente e ter recebido todo o prêmio da sua obediência aqui na terra. A vida abundante é pela obediência, pelo cumprimento da palavra, por não ter uma vida que desagrada a Deus. Se você obedecer a Deus, que a Bíblia fala, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Nós não conseguimos obedecer a Deus em plenitude para merecer alguma coisa, mas nós podemos obedecer a Jesus, que pagou pelos nossos pecados, não só os que nós fizemos, mas até o que nós vamos cometer, Ele pagou. Então, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, e me esforço para viver a vida que Ele tem para mim, eu, recebendo as bênçãos dEle, eu estou vingando, eu estou fazendo justiça. Logo, nós somos a justiça de Deus na terra. Então, vamos supor assim, olha bem, Ele foi ferido, injustamente, eu sou sarado, não porque eu mereço, mas porque Ele merece, e tomou aquilo que eu mereço para Ele, e me deu aquilo que Ele merece para mim. Vocês estão entendendo isso ou não? Olha bem, Ele não merecia ter sido morto, Ele não merecia ter apanhado, ter sido cuspido e humilhado, Ele não merecia ter ficado pobre, Ele não merecia. E agora o que aconteceu? Então, Ele fez isso por nossa culpa, por nossa causa. Ali Ele estava pagando toda a minha culpa, todo o meu pecado. Agora, querido, quando você aceita Jesus como seu juiz, aceita Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, alguém pode falar assim, não, mas você é culpado. Era, agora eu sou de Jesus, e em Jesus eu tenho as bênçãos que Ele conquistou. Quando eu me converti, tinha uma música que falava assim, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Então o que Jesus quer fazer? Quando Ele fala lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e deixar eu entrar, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus entrando na tua vida, Deus nosso Pai, quer te abençoar, para fazer justiça por Jesus. Não é para você procurar ser bênção, para você ser feliz, é para você buscar bênção, porque é justo Jesus ser abençoado. E aonde Jesus vai estar vivendo? Na tua vida. Ele e você quer ser um. Jesus quer ser um contigo. Jesus quer ser um conosco. Jesus quer ser o dono da tua casa, o dono dos teus negócios, dono. Para quê? Porque Ele quer que a bênção dEle reine em nós. Ele é o Senhor, dEle é a vida. Ele é, querido, a palavra, dEle que batiza com o Espírito Santo, que nos dá tudo. Então, tudo que Jesus quer fazer é entrar na vida das pessoas, para quê? Para pôr aquilo que é justo. Agora digam comigo, justo, fala aí, em Jesus. Justo em Jesus. Então, querido, você não vive para pegar a bênção de Deus e merecê-la. Você vive, querido, para possuí-la, porque Jesus está possuindo aquilo em você. Então, quando você, querido, está buscando a bênção de Deus e não quer compromisso com o seu Criador, você não está passando de ser religioso. Se nós mudarmos o modo de pensar e entender que eu passo a ser de Jesus e não mais de mim mesmo, e se eu sou de Jesus e Jesus quer
quer ser feliz, quer fazer justiça, e Ele fez isso por mim. Mas agora, querido, é só Ele que tem direito. Então você tem que entender que o modo que nós vivemos está errado. Você tem que viver para Jesus, querido, sabendo que Jesus em você é esperança da glória. Jesus em você é cura. Jesus em você é libertação. Jesus em você é prosperidade. Jesus em você não é, eu vou obedecer para mim ter a minha bênção. Não, você obedece porque assim você vai poder andar junto com Ele e Ele junto com você. Você obedece porque agora você foi resgatado. Você foi tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Romanos 8:1, o que está escrito lá? Preste bem atenção, 8:1. Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Diga comigo assim: se Jesus está em mim, fala aí. Então fala assim: a justiça de Deus está em mim. E o que é justo? É justo castigar Jesus? É justo. Não tem pecado nele. Mas Jesus foi castigado. Então é justo agora alguém te castigar por uma coisa que Jesus já pagou? Não, a lei foi cumprida. Só, querido, que só valida isso se você for de Jesus. E para ser de Jesus, querido, é bem simples. É bem simples. Para que uma pessoa seja minha esposa, ou teu esposo, ela tem que gostar de você, amar, respeitar. A maioria das pessoas vivem junto, ou por conveniência, ou porque não tem jeito, e não é assim. Nós, queridos, sabemos que quando uma pessoa ama, gosta da gente, a gente pode nela confiar. A gente sabe, querido, que ela é fiel. Quando, querido, um funcionário não está legal com a gente, ou o patrão não está legal com ele, a confiança vai embora. Então, querido, quando isso surge entre você e Deus, não haver um amor, uma paixão por Jesus, pela palavra, por Jesus, o que acontece? Você não é de confiança. Por quê? Porque você mistura tudo. Nós não viemos na igreja aqui para agradar pastor, nós não estamos vindo na igreja para sermos fiéis a Deus. Nós estamos vindo na igreja porque nós estamos em Cristo, porque nós amamos a Deus. E se tiver um problema na igreja, Deus pode confiar, porque eu não abandono minha igreja por causa de problema. Eu não abandono minha igreja por causa de pastor, por causa de irmão. Eu estou aqui por causa dele. Mas se você, querido, não estiver amando a Deus mesmo, não sabe nem por que está aqui, não está definido, o primeiro probleminha você puxa o carro. Quantas pessoas hoje não querem mais saber de vir na igreja por causa da pandemia? Isso mostra o quê? Que elas, querido, está tudo certo, elas não estão sendo super, mega, hiper abençoadas, porque na prova eles falham. Então, se você, querido, for valente na luta, o que a Bíblia fala ali? Se padecermos com Cristo, certamente com Ele reinaremos. Você precisa entender, querido, que na hora, o diabo, o mundo, vai tentar te tirar de Jesus, vai tentar te tirar das coisas de Deus, vai tentar te tirar da igreja, dos homens de Deus, das mulheres de Deus, que vai fazer você crescer, vai tentar te afastar. E se você se afastar, você se afastou de Deus. Você se afastou de Deus, e aí o que acontece? Você não vai desfrutar da justiça de Deus. Você vai desfrutar do quê? Do juízo que já está estabelecido sobre a humanidade. Por quê? Porque para você ter as bênçãos de Deus, você precisa ter Jesus, que pagou pelos teus erros. Amém, querido? Para você entender como é que funcionam as coisas de Deus, a Bíblia ela fala assim, pelas pisaduras de Jesus foste sarados. Ele se fez pobre para que nós fôssemos ricos.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A nossa sentença foi cravada na cruz. E assim vai indo. O inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você sabia que Satanás não faz nada sem a permissão de Deus? E por que ele tem essa permissão? Diga comigo, por causa da palavra. Fala aí, por causa da palavra, fala aí. Então, o diabo, ele é o promotor. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso juiz, ele é o nosso advogado, ele é o nosso redentor. A Bíblia diz assim, né, lá em Apocalipse, e Satanás, aquela antiga serpente, foi lançada no lago de fogo. E ele fala assim, e ele vivia nos acusando de dia e de noite diante do Pai. Quem que acusa? É o promotor. O diabo é o promotor. E aí, querido, olha bem, o promotor não pode cobrar uma sentença cumprida. E Jesus cumpriu toda a sentença tua. Por isso, querido, se você não vem a Jesus, não dá nem para começar a dizer que você tem uma vida com Deus. Então tem que entregar a vida para Jesus, arrepender dos seus pecados. Por quê? Porque no pecado ainda habita a condenação, a separação. Por isso que sem arrependimento não há remissão de pecados. O pecado, querido, de um homem de Deus, ele passa a ser o seu inimigo. Mas o pecado, querido, de uma pessoa que não é de Deus, passa a ser os seus hábitos e seus costumes. O homem, ele quer viver em pecado porque gosta, porque tem prazer, porque diz que a carne é fraca. Não, querido, não é isso. É que ele não quer parar com aquilo para poder viver para Deus. Então, sem arrependimento, não há remissão dos pecados. E para haver remissão dos pecados, a Bíblia diz assim, que sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E o que Jesus teve que fazer? Derramar o sangue dele inocente. No mundo espiritual, a moeda é sangue. O preço que se paga é vida. No mundo espiritual, dinheiro, querido, é problema de homem. Dinheiro só tem valor, querido, porque representa os nossos esforços, nossa vida. Senão não teria valor nenhum. No mundo espiritual é vida. Então, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Todo o Velho Testamento, quando o homem queria o perdão de Deus para ter uma comunhão com Deus, ele tinha que fazer um ritual e sacrificar um animal para derramar o seu sangue a favor do pecador. Só que aquilo só valia para aquele momento, diga comigo, para aquele momento. Mas de uma vez por todas, quando Jesus, querido, morreu, o sacrifício foi tão grande, que todo mundo, todo o planeta, toda a humanidade, Jesus se colocou para uni-las a Deus. E aí é você que escolhe se você quer viver para Deus ou não. Agora olha bem, a Bíblia nos chama de povo, família de Deus, povo de Deus, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas de Deus. Vamos ver lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 1. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Sejam como crianças recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois como dizem as Escrituras Sagradas, vocês descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Preste bem atenção. Quando você aceita Jesus, você precisa mortificar, matar a tua velha natureza. E como é que nasce uma nova? Com humildade, você lê na palavra de Deus. Então, deseja como criança, recém-nascido,
Não deixa o teu velho homem dominar. Sabe o que eu estou vendo com o crente ultimamente? Eu estou vendo o crente sem chance de ser abençoado. Por quê? Porque tem orgulho. Eles determinaram uma vida, principalmente filho de crente, crente velho, eles já determinaram que ser crente é de uma maneira, eles não vê, querido, que ser crente é novidade de vida todo dia. Nós temos que viver em pleno arrependimento, e para isso precisa de muita humildade. E nós temos que desejar como crianças recém-nascidas, nós não podemos gerar uma outra natureza humana na religião, na palavra de Deus. Nós temos que gerar, querido, um espírito voluntário, de filho, de servo, de humildade, totalmente dependendo de Jesus, porque é Cristo em nós a esperança da glória. Todo dia você tem que, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você for depender, querido, da unção, do aprendizado de ontem, da experiência de ontem, para viver o de hoje, o diabo faz da tua vida o que ele quer. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também como pedras vivas, diga comigo, pedra viva. Deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Ele aceita. Aqui tem muito segredo. Pedras quer dizer que você não é sozinho. Você tem que fazer parte de uma comunidade, e todos naquela comunidade é pedra, e você tem que deixar você ser uma pedra para que Deus construa um edifício, que é a igreja, o edifício de igreja, que não é feito, não é esse templo, somos nós, é um corpo, né? Pedras vivas. E quem é que vai usar? Deus, ó. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, esse é Jesus, que agora ponho em Sião como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, é pedra que os construtores rejeitaram. Veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair, essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Qual que é a vontade de Deus para nossas vidas? Qual que é a vontade de Deus para a igreja? Querido, oi? Querido, olha bem. O que Deus quer? Deus quer que você seja pobre? Agora, diga assim comigo então por quê, pastor? Fala aí. É por causa da natureza. A natureza. Se Jesus não entrar em você, querido, e você deixar Ele reinar em você, a tua natureza, ela continua sendo a mesma de antes. E você está como escravo de Deus só, e não como filho. E não está como escravo bom, porque o filho, ele é diferente. O filho, querido, o pai pode confiar nele, porque o filho luta pelo pai, luta pela família, luta pelo céu, luta por tudo. Agora o servo não, o servo só luta por si. Ele não ama o pai, ele não ama a família. Agora o filho não, o filho luta pela família, luta por tudo. Olha, querido, para você entender que você tem que buscar a Deus tanto, até você ser filho de Deus e não escravo, só para você entender, quando a gente tem a nossa família,
Então você pode até brigar, querido, mas de dar burdoada no teu irmão, na tua irmã, né? Vocês podem ser de mal. Mas se vir um de fora e querer pegar o teu irmão, tua irmã, o que você faz? Você vira um bicho. Você defende. Então isso é natureza. Então quando você, querido, pega assim, você não é natural, apaixonado por Jesus, Ele quer te transformar. Precisa haver um sacrifício, querido, mas um sacrifício, você precisa entender que o seu sacrifício, ele tem que ser um sacrifício com um objetivo. Objetivo de quê? De se tornar uma nova pessoa. Porque se você não tiver esse objetivo, você vai dançar a dança do diabo. Você vai jogar o jogo do diabo. O diabo sabe certinho a hora que ele te pega. Por quê? Porque você se ofende. Por que eu mandei vocês assistir aqueles vídeos da ofensa? Porque você vai se ofender. Porque você não é filho. E enquanto a gente não falar assim, a minha natureza é ruim, eu preciso aprender a dominá-la, porque senão eu não vou conseguir amar o meu Deus como devo. E se eu não conseguir amar o meu Deus como eu devo, a bênção dele não vai fluir na minha vida. Entende? O que o Senhor quer? Ele quer a tua natureza. Mas os homens, eles querem esconder a sua natureza. E ele quer esconder mostrando que eles são bons, com sua simpatia, com seu louvor, com sua adoração, com sua oração. E não quer que ninguém fale mal. Eu vou dar um exemplo bem simples para você entender. Se eu chamar você para trazer uma palavra aqui na frente, você sabendo que tem centenas de pessoas que estão ouvindo lá na internet, primeira coisa que você vai se preocupar, o que é? O que eles vão falar? E todos nós ficamos nervosos. Por quê? Porque nós não queremos ser desaprovados. Não queremos ser criticados. E aí, querido, você vai procurar ter uma performance boa para quê? Para esconder. Esconder o quê? Né? Esconder essa natureza. Essa natureza de não querer ser rejeitado. E aí, querido, Deus fica olhando para nós, né? Ele vê as profundezas da nossa alma, da onde vem, querido, cada palavra, cada pensamento, a interpretação. Enquanto você, querido, não entender disso, não vai ter como Deus te abençoar como Ele quer. Agora, olha bem, nós somos a justiça de Deus na terra. E para que a justiça dele se cumpra, só vai cumprir, diga comigo, só cumpre em Jesus. Se for em partes, fala assim, se for em partes, em parte, fala aí. Fala, culpa minha. Mas se for em plenitude, fala aí. Será por causa dele, fala aí. Porque se a totalidade de Jesus estiver em você, e você estiver na totalidade de Jesus, você, querido, pedir o que você quiser. Você pode, querido, tomar posse do que você quiser. Você pode, querido, olhar na Bíblia e falar, essa promessa é minha. Mas nós olhamos as promessas de Deus na Bíblia, nós sabemos que é nossa, porque a Bíblia está dizendo, mas elas não acontecem. E não vão acontecer, se você não mudar. Diga comigo assim, mesmo que eu me arrependa, que eu me esforce, fala assim, eu posso ir mais longe, mas ainda posso não conseguir. Porque olha bem, o salário do pecado é a morte, a doença também, a maldição também, tudo é fruto do pecado. Diga comigo, tudo fruto do pecado, fala aí. Fala assim, eu sou pecador. E aí, querido, olha bem, então agora toda a bênção é de Jesus, está em Jesus, se a justiça é Jesus, Jesus é a nossa justiça, Jesus é a justiça de Deus, mas aonde? Diga comigo, em mim. Então, se eu não for pleno de Deus, nada de plenitude de justiça de Deus.
Agora, olha bem, um sonho de Deus. Começa a confessar e se buscar. E amanhã ou depois, se você tiver uma luta qualquer, e você se desanimar com Deus, você lembra disso. Falando, eu preciso estar na posição para ser a justiça de Deus. O Senhor nos deu uma arma muito poderosa, ao qual nós superamos tudo isso que eu estou falando aqui, de uma maneira que agrada a Deus. Diga comigo, fé. É de fé em fé, fala aí. E de glória em glória. Então, se a fé faz eu agradar a Deus, então mesmo eu estando sem estar sendo transformado, eu ajo pela fé. Mas o dia, querido, que eu quiser viver em plenitude, sossegado, as coisas acontecer naturalmente, é a hora que a minha natureza e a de Deus for uma só. E até lá precisa ser fé. Aí fala para o teu irmão aí, fé. Fala fé. A fé, querido, é atitude. Aí fala assim, é sacrifício. Por quê? Porque se eu, querido, tiver transformado, eu preciso de fé? Não, aí é fato. Por exemplo, eu já tenho a natureza de ser um cristão que sou obediente, adorador e humilde diante do meu Deus. Pratico tudo para agradar Ele e isso para mim é natural. Aí não é mais fé, por quê? Porque você já foi transformado. Rogo-vos, irmãos, que não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Entende? Eu vou ler isso aqui na Bíblia só para você entender. Vai lá, Romanos 12. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. É agradável a você ou a Ele? A Ele. Quando é agradável a Ele e a mim, aí a natureza minha já foi transformada. Aí eu já posso ser a justiça de Deus. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Agora eu já estou dando uma solução para vocês, tá? Primeiro eu coloquei vocês numa situação que é difícil. Agora não. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Isso é fé, Mas deixem que Deus transforme por um meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Você sabe qual é a maior vontade de Deus hoje em Jesus? É vingar toda desobediência, é vingar toda obra do pecado, é vingar a natureza pecaminosa, é vingar o diabo, é vingar. A enfermidade é um inimigo, é uma sentença do pecado, e Deus quer vingar ela em Jesus. Na hora que o teu corpo passa a ser de Jesus, você passa a ser curado. Na hora que a sua mente passa a ser de Jesus, você começa a ser liberto e abençoado. Na hora que o seu coração passar a ser de Jesus, você começa a ter uma natureza divina. E aí, querido, olha bem, Jesus em você, quando chega perto do pecador, o pecador vai ser abençoado. Entende? Hoje, Jesus às vezes, querido, habita em você por causa da tua igreja. Talvez por causa da tua liderança. Mas Jesus quer habitar em você por causa da tua própria vida. Entender isso ou não? E como é que isso acontece? Isso vai acontecer naturalmente, você vai crescendo em Cristo. Crescendo em Cristo, as coisas vão acontecendo. O que eu quero que você entenda com essa palavra? A justiça de Deus somos nós, mas se Jesus estiver em nós. E como que Ele habita em nós? Através do amor que nós temos por Ele, através do apego que nós temos por Ele.
Mas se você está buscando a Jesus, querido, para ser feliz, e já faz tempo que você não está sendo feliz por causa de coisas que estão acontecendo, pegou o caminho errado. Volta. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Teu pastor, teu patrão, teu amigo, teu líder, teus amigos, não é objetivo. Eles são pessoas que você pode estar na disposição de Deus para você ajudar elas a serem mais de Deus. É natureza. Aprenda isso. Deus quer você como filho, como amigo, como servo, como irmão. Ele quer, querido, que você seja igual a Ele. Ele quer te usar em plenitude. E para isso nós devemos dar toda a honra, toda a glória a Jesus. Aquele que entrega a vida para Jesus e submete a Ele, já vive pela graça. E a cura tua não é que você merece, é que é a justiça de Deus. Você entregou a tua vida para Ele, agora Deus vai fazer justiça em você. Se Deus for fazer a justiça de você por causa de você, o que vai acontecer? Ele vai te matar. Vai te jogar no lago de fogo. Mas se você estiver amando Jesus, que Ele vai fazer a justiça de Jesus em você, o que Ele vai fazer? Ele vai te dar tudo que Jesus conquistou na cruz. Por isso que é assim. Os meus pecados, eles foram levados por Jesus. Eu sou perdoado. Agora eu sou livre. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Graziele, agora eu vou orar por você. Diga comigo assim: Senhor Jesus, a Graziele, fala aí, pediu oração pela sua família. E em nome de Jesus, eu quero que a justiça de Jesus, fala aí, para Jesus, se cumpra nela agora, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, Graziela, receba a tua bênção. Ainda amanhã, o Senhor vai entrar com providência na tua casa. E você vai lembrar dessa oração e vai falar assim: o Senhor ouviu a minha oração. O Senhor entrará com providência. Nesse momento, Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor mova o céu e a terra, Pai. E amanhã, Deus, alguém, Pai querido, vai aparecer com a solução para ela, em nome de Jesus. Pai, eu quero agora colocar o Rodrigues em tuas mãos, Pai. O Rodrigues, ele já testemunhou, tá, gente? Ele testemunhou que toda vez que ele recebe oração aqui, ele não dorme. Toda vez que ele recebe oração, né, ele dorme bem. Mas agora nós vamos orar um pouquinho mais forte para ele, tá? Pai, em nome de Jesus, Rodrigues já falou, Pai querido, que ele dorme bem quando ele ouve a oração. Agora eu declaro: espírito de síndrome do pânico, espírito de depressão, todo desajuste no cérebro, no metabolismo dele, do Rodrigues agora, sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, pousa sobre ele agora, em nome de Jesus. Eu quero que o Senhor dê uma alegria para esse homem, Pai, que ele nunca mais vai esquecer, Senhor, do teu poder, em nome de Jesus. Que a partir de agora, Pai, ele seja uma nova criatura, em nome de Jesus. Eu vou pedir para o Rodrigues e todos fazer uma oração comigo, tá? Todos repitam em alta voz. Digo assim: eu me arrependo dos meus pecados, de ter pegado o caminho errado, de ter sido religioso. Eu me arrependo, porque é só em Jesus que eu tenho a justiça ao meu favor. A justiça de Jesus, fala aí, está em Jesus. E Jesus
é meu Senhor, meu Salvador. Eu reconheço que preciso de ajuda do Espírito Santo, do poder de Deus, para ser transformado. Fala, eu renuncio toda a obra do diabo. Eu renuncio tudo que o diabo construiu na minha vida. Agora pense bem, para você fazer uma aliança bem forte com Jesus agora, tá? E diga assim: Senhor Jesus, entra na minha vida. E tudo que o Senhor conquistou na cruz, faz acontecer na minha vida. Senhor Jesus, humilhe os meus inimigos, a enfermidade, a pobreza, a miséria, em nome de Jesus. Fala, Senhor Jesus, eu quero a sua graça. Eu te peço que o Senhor advogue a minha causa. Qualquer papel, herança, direito de prosperidade, faz acontecer, Jesus. Me dê esse presente para a glória de teu nome. Amém. Senhor Jesus, eu quero, Jesus, que o Senhor libere os teus céus e a terra. A bênção, Senhor. E também a capacidade para lidar com a bênção, para cada um de nós, para a glória de teu nome. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite. Louvado seja teu nome. O Senhor abençoe cada um que nos ouviu em casa. Em nome de Jesus. Ministério Restauração da Noiva. Domingo tem culto às 19 horas. Você está convidado. Vem aqui, nós vamos ministrar uma unção na tua vida. O poder de Deus. Essa insônia, esses problemas, dívida, tudo nosso Deus pode. Então venha, por favor. Aí você vai ser mais um testemunho, igual todos aqui, para a glória de Deus. O Senhor te abençoe. Amém.